intenção de falar sobre esses 4 capítulos, né? Matrimônio e divórcio, separação entre cônjuges espirituais, disciplina afetiva e conduta afetiva. Então, vamos lá, né? Vou esperar o ok da Cíntia. Aqui. Pode começar? Congelou? Isso. Eu sou boa. Então vamos lá, vamos começar. Bom, para a gente iniciar, vou fazer uma breve introdução, falando um pouco sobre o que vem ser a família, para a gente entender o matrimônio, entender o restante dos capítulos, né? E o Espiritismo apresenta a família como um núcleo, né? Como um instituto de bênçãos para a nossa evolução. Então, é a união de criaturas humanas, né, que estabelece um programa de provas e expiações com vista ao futuro, ao progresso, né? E a família não é somente foco de lutas e problemas, dificuldades, atritos, não. Ela pode ser um elo luminoso, né? Se for realmente se receber, ou se for, vamos dizer assim, abençoado, agraciado pelos princípios espirituais superiores. Quer dizer, a gente pode transformar essa prova, né, numa iluminação, em alguma coisa realmente edificante, numa experiência muito positiva. E se a gente olhar para o passado, para a gente entender a evolução, o surgimento da família, a gente vê que o homem, né, por exigência da preservação da vida, ele viu conduzida a necessidade de uma cooperação mútua. Então ele começou a agregar pessoas, já era o princípio, a aglutinação familiar, já era o início do surgimento de uma certa afetividade, de escolhas de eleições afetivas, né? E aí nasceu, até por uma questão de necessidade de proteção aos outros indivíduos, né? De cooperação mútua, ele se viu necessitado de reunir em grupamento. Então é isso, aí desde o princípio, então, o homem se viu necessidade de formar grupos e aí começou um esboço, um princípio, né, um pródromo já de eleições afetivas e de uma conduta familiar. Na verdade, qual que é a importância da família, do núcleo de pessoas? Porque todos nós, se a gente for olhar para o âmbito do progresso, nós necessitamos uns dos outros. Ninguém evolui isolado, sozinho. A gente realmente, a espiritualidade nos coloca diante das pessoas que nós precisamos não só saldar nossos débitos, mas também que a gente troque, tanto aprenda com aquelas situações, com aquelas pessoas, como ensine também. Então, no fundo, principalmente aqui na Terra, nós somos espíritos imperfeitos que precisamos uns dos outros na nossa convivência, né, para que a gente se aperfeiçoe e colabore com o outro também no processo de evolução. Então, há necessidade realmente dos grupamentos desde a família, e se a gente ampliar isso, quer dizer, nós precisamos uns dos outros para que a gente consiga progredir, rumo à evolução. E, na verdade, a afinidade que existe entre os espíritos, ela não tem nada a ver com a consanguinidade. A família, na verdade, nos é colocado, os espíritos, que nós necessitamos para progredir ou saldar os nossos débitos, né? Os verdadeiros laços de espíritos que nós temos é realmente quando a gente tem uma comunhão de sentimentos, de pensamentos, de ideias. É isso que nos coloca realmente com espíritos afins. É essa afinidade entre os espíritos e não a consanguinidade. Muitas vezes a gente recebe na família, né? A gente vai ver adiante, espíritos que não têm muito a ver, às vezes, com essa afinidade, mas que nós necessitamos, né, conviver, relacionar para a nossa evolução, para o progresso. E o espírito, muitas vezes, ele renasce no mesmo núcleo, no mesmo meio em que ele já viveu.
Então, ele relaciona com aquelas mesmas pessoas a fim de reparar ou de saldar algum débito, né? Ou até de contribuir para aquelas pessoas rumo à evolução. Então, para que isso aconteça, Deus não deu na medida certa ou a consciência, né, que sabe exatamente o que nós devemos fazer e como amar, quer dizer, toda aquela conduta moral, as leis, né, naturais, e também nos fez esquecer daquilo que iria nos prejudicar nesse processo evolutivo. Então, em muitas coisas nós vamos nos lembrar através da consciência, que é necessário, mas muitas coisas foram esquecidas até com um propósito de edificante, para que isso não nos atrapalhe no processo evolutivo. E na reencarnação, nós podemos ter encontros com nossos ancestrais, né, ou até com os nossos descendentes, né, que a gente amou, que conviveu bem, que renovou toda aquela vivência, e que a gente tem esses laços afetivos, porém com a finalidade de estreitar esses laços. Por isso que às vezes a gente vê famílias tão equilibradas, tão unidas, amorosas, né? Exatamente porque ali já existiam laços de afinidade, já eram espíritos afins, mas que estiveram juntos novamente para estreitar esses laços, né? De afetividade, de simpatia. E a união e o afeto que nós temos hoje dentro da família com os parentes reflete exatamente essa simpatia anterior que nos aproximou. Então, por exemplo, Deus permite que dentro da família você tenha pessoas simpáticas a você, que tenham afinidades, e também que tenham os espíritos antipáticos ou estranhos, né? É o que eles chamam aí, vulgarmente, são as ovelhas negras, né? Que às vezes a família é tão bem conduzida, tão bem estruturada, equilibrada, e tem sempre um membro ali que destoa de um comportamento, de algum princípio, e é exatamente isso, tem um porquê, não é por acaso, e não é propriamente um desvio, e sim um aprendizado e uma condução no sentido de saldar débitos anteriores, né? Então, esse espírito estranho dentro da família, ele tem a contribuição dele, e os outros têm que aprender a conviver e têm que evoluir a partir daquela situação, são as provas, né? E os pais humanos também recebem por filhos e filhos aqueles mesmos laços do passado. Então, muitas vezes, os pais recebem como os filhos alguns conflitos do passado, alguns débitos, algumas pessoas, alguns espíritos simpáticos ou não, né? E que venham realmente na nova reencarnação para que a gente resolva essa afinidade, para que tenha um relacionamento que tenha uma boa evolução. Então, para partilhar compromissos e aprimorar esses laços do passado, para que sejam resolvidos, né? E por isso que a gente vê muitas vezes, né, surgem entidades que renascem, sem que o véu da encarnação esconda de toda a memória. Então, a gente tem aqueles conflitos, né? Às vezes psicoafetivos, distúrbios de sexualidade, certas até aberrações entre famílias, né? De relacionamentos, pai com filho, quer dizer, aquela animosidade, às vezes, do pai para determinado filho, ou do filho em relação a determinado pai, desvios sexuais importantes, né? Que às vezes estabelecem entre pais e filhos, e a gente sabe que a raiz disso, muitas vezes, não se encontra aqui, né? Às vezes num processo de educação, ou às vezes na psicologia, às vezes a gente não encontra uma explicação, e sim numa convivência anterior, em alguma situação que já vem vindo de outras vidas, e que nessa há uma capacidade, uma necessidade de resolução. Né? Então, é necessário esse contato, né, para que haja um socorro aí de ordem moral e de um prognóstico evolutivo melhor. Então, nós fizemos só essa introdução para a gente entender o contexto de família, para a gente iniciar os capítulos, né? Então, o primeiro capítulo é o 8º, o matrimônio e divórcio. O que é um matrimônio, né? O ser amadurecido psicologicamente, ele busca um matrimônio, né? É uma condução
natural, quase instintiva, né? Sobretudo para preservar, planificar a vida e contribuir a favor do progresso. Então, o matrimônio é um passo importante a favor da evolução, do progresso. E aí, no Livro dos Espíritos, a gente tem a questão 695 e 696, que perguntam: casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? E a espiritualidade responde: é um progresso na marcha da humanidade. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas comentando, né? O casamento, não, o casamento está acabando, o casamento já não tem mais o porquê, o índice de divórcio é muito alto, todo mundo agora, ninguém quer casar e tal, todo mundo quer liberdade. E a gente está vendo isso, que a espiritualidade nos mostra que o casamento é rumo à marcha da humanidade, quer dizer, é um ponto a favor do progresso. E qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Retorno à animalidade, à vida animal. Então, daí a importância do matrimônio na escala evolutiva do progresso, né? E o casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, né? Embora encontre-se em condições diversas, dependendo das culturas, né? Dos povos, de como cada povo entende o casamento, mas ele ainda é celebrado e é importante como um dos primeiros atos evolutivos da sociedade, né? E a abolição desse matrimônio, né, seria um retorno à infância da humanidade. E olha só que complicado isso. Colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo das uniões constantes. Quer dizer, nós iríamos além, né, da animalidade, seria uma coisa bem inferior ainda. Então, o matrimônio é um passo importante para o progresso, né? E aí, a princípio, quer dizer, lá do primitivismo, as aventuras poligâmicas, né, fez com que o homem, de tempo em tempo, gradativamente evoluísse nesse sentido de ensinamento, até que se instalasse a monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança, né, e equilíbrio em matéria de relacionamento, de amor. Então, o homem vem da animalidade, da experiência poligâmica, caminhando no sentido da monogamia, né? No entanto, ainda assim, nos nossos tempos, né, ele é impelido a carregar o fardo dos estímulos sexuais, quer dizer, ainda existe o tal do estímulo sexual que precisa ser trabalhado e educado a favor do progresso. Então, a poligamia evoluiu ao longo do tempo para a monogamia, porém, o homem ainda carrega nesse processo esse estímulo sexual forte, que é a libido, que ele precisa educar, precisa direcionar, de modo que isso auxilie no processo de evolução e não que faça com que ele ainda retroceda, né, durante a evolução. Então, reclamando, quer dizer, muitas vezes a esses estímulos destrambelhados, né, perdidos aí, reclamam educação e até a sublimação desses instintos, né? E através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha de existências e mais existências. Então, ao longo do tempo, após sucessivas experiências, com reparação, aprendizagem, né, experimentos aí dolorosos, fizeram com que o homem caminhasse em rumo à monogamia, que é o caminho certo das manifestações afetivas, né? E aí, essa questão 701 diz: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme a lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo a visão de Deus, deve ser estruturado sobre a afeição de seres que se unem. No caso da poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, qual que seria o caminho para o progresso? A monogamia, que está caminhando junto com a afeição, com a simpatia, com os sentimentos mais elevados, né? Então, a poligamia deve ser considerada com uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes. Ainda hoje a gente vê isso em algumas civilizações, em algumas culturas. E que o aperfeiçoamento social fará desaparecer gradativamente. Então, o caminho para a evolução seria esse aperfeiçoamento. E a monogamia é uma conquista de alto valor moral,
do ser humano. Então, é como se fosse um livro que você escrevesse, com uma alma afim, né, com uma afinidade, quer dizer, você compartilha alegrias, você compartilha tristezas, experiências, quer dizer, há um compartilhamento de todas as emoções da vida, de bem-estar, de sofrimentos, há uma cumplicidade que ao longo do tempo você vai construindo, você vai escrevendo essa história, né? E aí vem a pergunta, né, na Evolução em Dois Mundos. Poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? E aí André Luiz diz, né, na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados. Então, acidentalmente, um homem e uma mulher podem se encontrar em matrimônio diversas vezes, sem, contudo, encontrar realmente a alma afim, aquela afinidade, aquele encontro de almas, né? Isso porque, muitas vezes, muitos desses casamentos são encontros, né, para saldar dívidas anteriores, resgatar antigos débitos. Então, até que isso aconteça, muitas vezes, esses casamentos não têm esse intuito de encontrar a alma perfeita, de ter essa afinidade, né? E isso porque, em algum momento no passado, essa energia sexual foi utilizada de maneira infeliz. Então, baseado nos princípios de causa e efeito, nós teríamos que restituir esses sentimentos, né, de forma positiva. E muitas vezes trazemos como cônjuges desafetos do passado, né? Outras vezes já até desenvolvemos alguma afetividade em outras vidas, porém ainda com arestas a serem polidas, então coisas a serem edificadas e corrigidas, né? E aqui num planeta como o nosso, de provas e expiações, é muito raro o casamento de espíritos afins, que nutrem profunda afeição um pelo outro. Quase sempre nós estamos aí correndo atrás do prejuízo, né? Saldando dívidas do passado, né? E no matrimônio expiatório, o cônjuge liberado da veste física, né, quando ele parte para a espiritualidade, muitas vezes ele se coloca a favor, a serviço do companheiro que ficou, né? Então, eles falam que velam sobre o outro, isso é muito bonito, né, na compreensão do amor puro. Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável que se mantenha aquela que prevaleça a junção no grau mais elevado de afinidade. Então, quer dizer, o matrimônio na espiritualidade, ele é afinidade de alma, são encontro de sentimentos, né? São sentimentos elevados. Então, o matrimônio, ele é um laboratório de reajustamentos emocionais e oficina de reparação moral. Então, muitas vezes fala, viveram felizes para sempre, nos contos de fada, né? É aí que começam realmente vamos dizer assim, a escala evolutiva, aquele reajustamento emocional e a reparação que o matrimônio oferece ao casal é que realmente vai proporcionar a paz e o ajuste futuro, né? Então, reencontros de espíritos afins produzem vida conjugal equilibrada, né? Outras vezes, o casal requer, né, uma reparação dos desafetos aí que foram vítimas, né, de um passado que precisa ser resolvido. Atraídos por necessidades aí redentoras, mas despreparados para elas, né, os membros de um matrimônio podem se sentir impossibilitados de continuarem juntos. Por quê? Exatamente por isso. Há uma falsa ideia de que o matrimônio seja um mar de rosas, de romantismo, de resoluções, de paz, e na verdade ele pode ser isso tudo, mas se você estiver preparado para enfrentar os conflitos e os desafios que vêm, né? Então, indispensável no matrimônio é não se confundir paixão com amor, interesse sexual com afeição legítima. Causa preponderante, né, de desajustes é o egoísmo. Divaldo fala bem isso, né, que a principal causa de desajuste conjugal é o egoísmo dos cônjuges, né? E quanto ao divórcio, o que dizer dele, né? Que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Então, não se deve estimular o divórcio a partir do momento que a gente já entendeu que o casamento ele é um reajuste de alguma coisa que ficou para saldar.
E mal saídos do regime poligâmico, os homens e mulheres sofrem ainda sugestões animalizantes, quer dizer, sentimentos primitivos, né? Que nas primeiras dificuldades enfrentadas já costumam desertar esse compromisso, abandonam o casamento, né? Alegando imaginárias incompatibilidades, embaraços, que quase sempre são atribuíveis ao desregrado narcisismo de cada um, quer dizer, que também está ligado ao egoísmo, né? Cada um pensando em si, no seu bem-estar, achando que aquilo está, de repente, atrapalhando, quer dizer, pensa no agora, não pensa no sentido amplo, e aí o egoísmo faz com que destrua o relacionamento. E com isso ocorre uma tirania nesse sistema, quer dizer, há uma ruptura, né, nesse emocional, um desajuste no sistema psíquico dos dois cônjuges, né, que acabam que por aventuras, né, negativas, chegando às vezes até situações desastrosas, né, homicídios, suicídios, separações, aí, violências, né, inúmeras com os cônjuges, com filhos, quer dizer, então chegam a esse extremo, né, fugindo realmente daquelas obrigações preciosas e a finalidade salutar que seria um bom relacionamento e saldar essas dívidas do passado. E o matrimônio não deixa de ser uma experiência emocional e um intercâmbio de estímulos vitais. Então, há no matrimônio também um compartilhamento dessas energias vitais, né? Então, você está com aquela pessoa, você está participando daquele fulcro energético, você está trocando energia, neurotransmissores, hormônios, quer dizer, em uma gama mais no sentido evolutivo, você como que penetrasse, né, naquele campo energético do outro. Então, é uma experiência emocional intercambiado por hormônios e estruturas e substâncias vitais. Não é e nem poderia ser uma incursão ao país da felicidade, feita de sonhos e de ilusões. Então, essa realidade precisa ser lembrada, né? É natural que ocorram desacertos, né? Porém, ao invés de separação, reajustamento. A questão não é de uma nova busca, e sim de redescobrimento. Quer dizer, né, a gente vê muitos casais falando que num relacionamento você tem as dificuldades, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos, né? E às vezes eu já ouvi até de uma senhora uma vez falando, não vou separar nada, eu já estou acostumada com os defeitos, né? Aí eu vou arrumar um outro, vou ter que acostumar de novo com os defeitos do outro. Então é mais ou menos isso. Então redescobrir, valorizar mais o que a pessoa tem de bom, a importância daquele relacionamento, né? Ao invés de abandonar e simplesmente trocar por um outro, né? Como se fosse uma coisa descartável. Em toda união conjugal, as responsabilidades são recíprocas. Não adianta um responsabilizar o outro pelo sucesso ou insucesso de um casamento, né? E se encontrares ao lado de um cônjuge difícil, amam a si mesmo, sem deserção, fazendo dele a alma amiga com quem está em curso pelo passado, né? Para a construção de um porvir ditoso que a ambos dará paz. Então, é um desafio, sim, é como a Bela e a Fera, né? Você tem que descobrir o que tem por trás da fera, né? E seguir com ela na esperança realmente, no caso aqui nós estamos falando da esperança evolutiva de uma paz futura, né? Ela queria da transformação da fera num príncipe, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que nós temos que caminhar. E antes que essas dificuldades conjugais, né, abram distâncias e produzam feridas, é importante realmente atitudes de lealdade e compromisso com aquele casamento. Então, fazendo um exame das ocorrências, examinando, né, o que está acontecendo, redirecionar, né, esses problemas para realmente sanar esses males antes que isso seja irreversível, né, que chegue numa situação em que, por sentimento até de humanidade, o divórcio passa a ser um mal menor, né, que em algumas situações a gente vê isso, né, que em muitos casais, às vezes o divórcio é a paz, é a tranquilidade para aquela
daquelas pessoas, é o resgate, muitas vezes, né, de até sanidade mental dentro da própria família. Então, muitas vezes, né, o divórcio, ele é realmente um mal menor, e a luz que possa realmente iluminar ainda as pessoas daquela casa, né? Agora, lembrar que os devedores de hoje voltarão amanhã para o acerto das próprias contas. Então, tudo tem uma consequência. Então, o matrimônio é uma experiência de reequilíbrio das almas no orçamento familiar. A sua interrupção somente adiará a data da quitação. No casamento, o adiamento promove o ressurgir desse pagamento em circunstâncias às vezes mais dolorosas no futuro, né? Pesadas renúncias e a fortes lágrimas se conseguirá a solução. E Joana de Ângeles diz, né? Se te encontras na difícil conjuntura de uma decisão que implique problema para os teus filhos, para e medita. Necessitam de ti, mas também do outro membro base da família. Não se precipites. De sua parte, permaneça no seu posto. Não sejas tu quem tome a decisão. Mas, se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Cada ser ruma pela rota que melhor lhe apraz e vive conforme lhe convém. Quer dizer, cada um é responsável pelos seus atos, né? E, na verdade, o divórcio é uma lei humana, mas é uma lei humana que separa legalmente aquilo que já está separado por si só, né? Aquilo que já não existe mais, aquele relacionamento, aquele afeto, às vezes até o respeito, né? Acaba. E aí, na questão 697, nós temos a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana, contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis, mas as naturais são imutáveis. O divórcio ou o desquite são, em consequência, soluções legais para o que moralmente já se encontra separado. Porém, o divórcio baseado em razões justas é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Como eu disse, muitas vezes, né, é a paz que vai se instaurar naquela família, é a luz que vai equilibrar a todas aquelas pessoas ali que estão em desequilíbrio. Então, muitas vezes, o divórcio é um mal menor realmente a ser optado, né? E agora vamos para o próximo capítulo, que é o 9, que é a separação entre cônjuges espirituais, né? O que vem a ser isso? Os espíritos, eles formam, né, na espiritualidade, grupos ou famílias que são unidas pelo afeto, simpatia, semelhança. Esses espíritos se sentem felizes por estarem juntos e eles se procuram, né? A encarnação só os separa momentaneamente, porque após sua reentrada na erraticidade, eles reencontram, como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes até acompanham na encarnação, na qual são reunidos numa mesma família ou no círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Então, de novo, falando sobre o mútuo progresso, a importância que tem uns com os outros, né? Uns integrantes da família com os outros nessa escala evolutiva, nesse crescimento. Se uns estão encarnados e outros não, eles são unidos pelo pensamento e não separados. Os que estão livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram ajudar os retardatários, né? Então, aqui se trata do afeto real da alma, né? Que seria o único sobrevivente à destruição do corpo. A gente não fala aqui daqueles seres que são unidos só por sentidos, sem nenhum motivo a mais, sem nenhuma profundidade nesse sentimento. Então, os afetos espirituais são duráveis, os outros acabam com a morte. Então, é importante, né, que esses afetos carnais sejam diferenciados do verdadeiro afeto, né, que é espiritual. E pode ocorrer a separação desses cônjuges espirituais, quer dizer, unidos por esse afeto sublime, né? Pode acontecer que as autoridades superiores escolham um dos cônjuges a serviço particular com uma missão na Terra, atendendo às suas qualidades especiais ou realmente resolver alguma eventualidade.
e após venturoso estágio na esfera superior, necessita regressar muitas vezes aos círculos carnais para experiências difíceis ou resgate em compromissos determinados. Então, eles podem se separar momentaneamente, né? Em ambas as modalidades de separação, compreensível e justa, o companheiro ou a companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, rogará com êxito a possibilidade de custodiar o objeto da sua veneração. E aí eu coloquei até essa imagem aí desse filme, não sei se vocês viram Amor Além da Vida, né? Que é bem bonito, o Robin Williams, quer dizer, ele busca a mulher dele na espiritualidade, é muito bonito essa cena que ele vai, ele procura e de certa forma ele está velando sobre ela, né? É um filme que retrata bem isso, né? O amor além, né? Acima dessa condição carnal, dessa afetividade menor que a gente tem aqui na Terra, né? Então, com a reencarnação e o progresso, que é a consequência, né, do processo reencarnatório, todos que se amaram se reencontram, ou na Terra, ou na espiritualidade, e gravitam juntos. Isso é muito bonito, porque olha que coisa bonita isso. Se há os que falham no caminho, retardam seu avanço e sua felicidade, mas a esperança não está perdida. São ajudados, encorajados e sustentados pelos que se amam, né? Saindo daquele lamaçal que se estão emperrados. Então, aqueles que se atrasam são ajudados, né? Por esses entes, por esses espíritos, né? Que estão juntos, por esses conjuntos de espíritos afins que se ajudam, um mais na condição de superioridade em relação ao outro e que tem essa responsabilidade de ajudar a cada um, né? E daí o estreitamento de laços de afeto, né? Então, a cada reencarnação, maior afetividade, maior envolvimento e mais próximo essa afetividade. Capítulo 10, a disciplina afetiva. O instinto sexual, que é próprio, né, das experiências mais primitivas, né, ele acompanha o homem na sua escala evolutiva. E todas essas experiências sexuais vividas pelo homem nos reinos inferiores, no primitivismo, vai acompanhar a criatura, o ser humano, nessa caminhada evolutiva. Então, de existência a existência, por séculos e séculos na esfera animal, a individualidade erguida à razão, né, surpreende a si mesma um mundo de impulsos genésicos a fim de educar e ajustar às leis superiores que governam a vida. Quer dizer que seria o grande desafio da evolução. Trabalhar essa energia do reino inferior, que é uma energia mais animal, né? Trabalhar esses impulsos genésicos com a finalidade de realmente ajustar as leis divinas. Então, esse é o grande desafio, né, imposto à humanidade para trabalhar esse instinto sexual. E aí a pergunta, né, em que base se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? E aí se diz, enganam-se lamentavelmente quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Quer dizer, nem nos planos superiores da espiritualidade, né, é negada essa educação e essa sublimação sexual. Isso é uma regra evolutiva, né? Que nós temos que caminhar nesse sentido. E a questão 200, os espíritos têm sexo? Não, como é entendido na Terra, pois o sexo depende de uma constituição orgânica. Há entre os espíritos amor e simpatia, mas fundamentados na afinidade de sentimentos, que é o progresso, né? Então, à medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve discernimento e responsabilidade na sua aplicação. E que por isso mesmo deve ser controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno. Então, aquele impulso genésico, ele tem que ser educado, tem que ser direcionado de forma responsável, né, a caminho de evolução. E nós temos, através dos médiuns, que a poligamia, né, que embrutece, que seria lá
um instinto bem primitivo, ele acontece realmente em lugares inferiores, né? Então, em mundos inferiores, por mais brilhantes se lhes ternem as conceituações filosóficas, quer dizer, não adianta a evolução de conhecimentos, né, adquirido aí ao longo das existências, se você não canalizar essa energia com responsabilidade e direcionar realmente essa força genésica, né, esse impulso todo dos estímulos sexuais de forma responsável e que favoreça a sua evolução. E aí também, André Luiz diz em Missionários da Luz, da missão divina, né, do sexo, quer dizer, a paternidade, a maternidade, elas cumprem um papel de grande importância na humanidade, né, ao longo da evolução. E as energias sexuais assumem um caráter sublime, né? Então tem que ser bem direcionado de forma responsável. E os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo, falando, já são grandes infelizes por si mesmos. E numa época, né, em que todo mundo aí está ligado nas mídias sociais, nas mensagens de WhatsApp, de Facebook, quer dizer, quantas mensagens desse cunho, né, inferior se recebem às vezes por dia, por celular, né? Então, quer dizer, isso não deixa, de alguma maneira, atingir a quem acolhe essas mensagens, a quem, é só para divertir, é só para alegrar, não é bem por aí, não é a maneira responsável, não é a maneira que a gente tem que direcionar essa energia sexual, né? Então, quer dizer, há uma grande infelicidade nisso tudo, né? Daí procede a clareza de que não escaparemos de equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezado, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Então, nós responderemos, sim, por cada atitude, né, negativa ou inferior em relação a essa energia sexual que foi mal direcionada. O amor, ele é de origem divina. E na Terra, às vezes, se confundem muito com a sensualidade, né? E às vezes até se converte em instinto primitivo, né? Impulsos de sexualidade atribulada. Liberdade para amar, sem dúvida. Disciplina para o sexo, também. Amor é emoção, sexo é sensação. Então, é só o amor que irá realmente romper os obstáculos, que vai realmente sanar esses desentendimentos conjugais, que vai fazer com que aquele matrimônio, aquele relacionamento evolua de forma satisfatória. Então, é só através do amor, né? E as dívidas para o futuro sempre surgem em horas inesperadas, com juros capitalizados. O que pudermos reparar agora, não transfiras para amanhã. E toda vez que uma pessoa convide outra à comunhão sexual, ou aceita, né, um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, há uma formação de um circuito de forças pela qual a dupla se alimentará psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Olha a importância dessa escolha e dessa comunhão sexual, quer dizer, é como se nós permitíssemos, né, e nos envolvêssemos em um circuito de forças do outro, né, de energia do outro. Então, há um compartilhamento do psiquismo energético nessas comunhões sexuais. Então, muito importante, né, a educação. E nos planos enobrecidos, realiza-se o casamento de almas conjugadas no amor puro, verdadeira união de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. Então, o casamento de almas afins, de afinidades e de sentimentos elevados. E na renúncia construtiva a quem se entregam, na expectativa, às vezes longa, do amor que integrará na complementação desejada, encontram a serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso. Quer dizer, se não houver o encontro dessa alma afim ou dessa pessoa, há uma oportunidade de progresso também, né, no momento que você canalizar essa energia toda ao progresso da humanidade, a fazer em obras, né, que são edificantes, e
o dever do homem está entregue sempre ao seu livre-arbítrio, quer dizer, ele que vai saber a condição, e é a consciência que será a guardiã, né, de todas essas condutas, né, que muitas vezes é insustentável diante de certas paixões da humanidade, mas é sempre o livre-arbítrio que irá regir realmente. E aí vem a questão do celibato, né? Quando você abre mão dessa energia, desse impulso, quer dizer, isso é salutar, é em vão ou não? É um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? A espiritualidade diz não. E os que vivem assim por egoísmo, desagradam a Deus, enganam a todos. Então, não é a condição do celibato em si, e sim a finalidade disso, né? Então, o celibato não é um sacrifício por parte de algumas pessoas que objetivam se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade. Isso é diferente. Eu disse por egoísmo, quer dizer, se a pessoa opta pelo celibato por si só, porque eu não quero me envolver, não quero me relacionar, vou tocar a minha vida por comodismo, sozinho, aí não há mérito. Agora, se esse sacrifício pessoal é para o bem, para a construção de obras realmente que ajudem a humanidade à evolução, realmente, quanto maior o sacrifício, será maior o mérito. Mas se o celibato por si só não é um estado meritório, já não é o mesmo quando constitui renúncias às alegrias da vida, mas um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, visando o bem e sem segundas intenções egoístas, eleva o homem acima da sua condição material. Conduta afetiva, capítulo 11, né? Qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais importante e necessário a disciplina das energias do mundo afetivo. Apenas despendendo-as em serviço nobre, quer dizer, é necessário, mesmo em nível superior, essa disciplina das energias dos impulsos genésicos do mundo afetivo, né? Transferindo para o trabalho, muitas vezes, em que se projetam a sensibilidade e a inteligência. Então, disciplina, sim. Isso acontece no plano físico entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em complementação fluídica ideal às almas irmãs que se matrimoniam. Quer dizer, muitas vezes as pessoas já se distanciaram desse primitivismo, dessas necessidades mais corporais, né? E já estão realmente, né, buscando alguma coisa mais superior, que seria essa complementação fluídica das almas irmãs, é uma afinidade que vai além desse plano físico, né? Há uma complementação de almas afins. Interrompida a aliança física na esfera carnal por interferência da morte, quer dizer, se associam quase sempre a companheira ou companheiro levados à viuvez, quer dizer, uma vez instituído esse afeto, essa afinidade, mesmo que a morte os separe, né, esse espírito pode muitas vezes se manter ao lado, né, desse companheiro que ficou na Terra, né, em ações construtivas de ação, simbióticas, né, então às vezes ajudando na formação dos filhos, no equilíbrio do lar, quer dizer, muitas vezes quando há essa afinidade, quando há essa elevação de sentimentos, né, aquele outro cônjuge, ele pode realmente contribuir ainda assim para aquele equilíbrio, para aquelas ações junto à família, né? Porquanto os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem o que seja abandono ou esquecimento. Isso é muito bonito, né? E atentos ao mesmo princípio, aqueles que se ajustam ao matrimônio superior, no plano espiritual, permutam as forças, né, em circuito energético. Então, há uma criação de forças a nível mental e de valores necessários ao progresso comum. Então, de novo, aquela situação em que um contribui com o outro, há uma comunhão de energias, uma comunhão de afetos, né, uma afinidade que realmente contribui para o crescimento das duas criaturas, né, dos dois seres. E faltando-lhe a companhia, mesmo estando só, né,
pode-se mobilizar essas cargas magnéticas criadoras ou esses impulsos genésicos a serviço da coletividade. Nós temos muitos exemplos disso na humanidade, né? Pessoas que abriram mão, né, da sua vida pessoal, da sua vida conjugal, familiar, em prol da humanidade, em prol de um objetivo comum, canalizando essas forças, né, esse impulso todo, essa energia para algo maior, visando o bem-estar da humanidade, né, a serviço realmente da comunidade. De modo que, concluindo, quer dizer, a vida sexual de cada criatura é um terreno sagrado para ela própria, e que por isso mesmo, ou a abstenção, ligação afetiva, a constituição da família, vida, o celibato, divórcio ou qualquer outra ocorrência no campo do amor, são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um. Quer dizer, cada um é responsável pelas suas decisões, é responsável por cada ato em relação a esse campo, né, da ligação afetiva. Erigindo por essa razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração, ou de alma para alma, né? E para finalizar, quer dizer, abençoai e amai sempre. Eu acho que essa mensagem que tem que ficar. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificar se estáis em condições de censurar alguém, escutai ainda no âmago da consciência o apelo inovidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é isso. Obrigada, Leila, por essa maravilhosa apresentação. E nós agora abrimos para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, se ficou alguma dúvida. Por favor, Guto, você passa o microfone. Eu vou colocar aqui uma situação até que aconteceu na minha família, de uma separação que nós todos participantes da família, os integrantes, né, nos posicionamos até a favor do divórcio, diante de uma situação muito conflituosa, que realmente, como diz aí, o mal menor seria esse evento, e considerando uma reparação no futuro, né? Mas realmente, quer dizer, o divórcio muitas vezes ele é a chave, é a saída, é a luz às vezes edificante até para a manutenção da saúde mental, do equilíbrio da família. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que até sabem do problema que na época até eu compartilhei com algumas pessoas aqui, quer dizer, foi um caso grave que aconteceu na minha família, em que realmente, isso para dizer que isso não é uma regra, que às vezes o divórcio ele se torna uma saída, uma necessidade, né? Um evento positivo na vida das pessoas, mesmo que a gente saiba que ocorra uma reparação no futuro, ou que venha a ter um ajuste, muitas vezes é necessário que se opte, né, por ele. Quer falar? O Tom quer falar alguma coisa? Também fazendo um relato aqui da minha família, meus avós maternos, eles conviveram 40 anos sem conversar um com o outro, acredita? Eu me lembro criança, meu avô era carpinteiro e deixava assim a carpintaria ao lado da casa. Ele saía para fazer o trabalho e minha avó entrava na cozinha e fazia lá a comida. Ela saía na janela e gritava assim: olha o boião! E saía a porta fora e ia lá para o quintal. E ele vinha pela carpintaria, entrava na cozinha, comia silenciosamente e saía. E depois ela voltava, sabe? 40 anos de convivência, muito difícil, né? Acredito que foi pelo nascimento da minha mãe, minha avó teve um problema no parto, e aí dali em diante foi uma complicação, né? Difícil falar sobre isso, mas ainda bem que a gente tem o Espiritismo para dizer para a gente que o divórcio é uma solução aceitável e saudável até, né? Quando a convivência fica muito difícil. Então não tenhamos medo de dizer sim que o divórcio é aceitável quando a condição é complicada.
E isso é uma alegria para a gente, né? E Leila, eu queria ter a tua permissão para usar essas suas imagens em algum lugar que eu for falar, sabe? A gente é convidado a falar aqui e ali, e eu gostei demais da sua apresentação, assim, do material, da diversidade de fontes de informação que você utilizou, eu gostei demais. Eu posso usar? Que bom, fico feliz, eu gostei demais, tá? Muito obrigado. Alguém mais? O Renato não veio hoje, né? Nosso perguntador. A Doris vai falar. Não, o que eu ia falar não é nem assim, vocês até me ajudem nisso, né? Porque quando a gente chega vendo ali a Leila falar sobre o livro Evolução em Dois Mundos, né? Falar sobre a união afetiva, ou digamos assim, a união matrimonial no plano espiritual e os cônjuges se encontrarem de novo, não é? Homem e mulher, quer dizer, se caracterizados como aquelas personagens que viveram na Terra, digamos assim. Eu vejo também isso uma coisa que acontece, vai acontecendo na erraticidade, como está bem claro ali, à medida que nós estamos passando por encarnações, não é? Evolutivas. Vai chegar um ponto, eu acredito, da evolução espiritual que nós já teremos sublimado tudo que diz respeito às coisas da matéria. E que aí, então, nós gradativamente vamos fazendo parte da humanidade espiritual do universo, digamos assim, a família, a grande família universal. Não é verdade? Onde a gente vai ficando praticamente, como a gente diz, os espíritos de muita luz, eles se assemelham muito em todos os aspectos, eles já sublimaram, né? Todas aquelas coisas que os ligam à matéria. Eu não sei, assim, se eu estou... Porque me ocorreu isso, não é verdade? Nós não vamos ficar eternamente vivendo na espiritualidade essas coisas ligadas a isso que nós vivemos aqui na Terra, não é? Isso vai... Com o tempo nós vamos chegar à educação realmente, né? O direcionamento desse impulso, dessa energia para coisas mais edificantes. Né? Mais edificantes. E assim, o que é interessante é que a gente não pode analisar o processo evolutivo como um processo individual. É claro que a gente tem que pensar no nosso processo, mas assim, quando a gente abre e vê o contexto familiar, o contexto da comunidade em si, a gente vê o quanto a gente tem responsabilidade uns com os outros também, né? De aprender, de ajudar e de realmente elevar aquilo que precisa ser elevado. Quer dizer, a gente não caminha no sentido do progresso de maneira isolada, né? A gente tem que pensar como espíritos que estão agrupados, né? Nós somos um grupo, né, de seres que temos que nos ajudar. Nós temos essa responsabilidade de compartilhamento, de contribuição uns com os outros, né? É nesse vai e vem, né, Cíntia e Leila, nesse vai e vem que a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Se ninguém tiver... Você quer falar? O nosso amigo, você pode vir aqui na frente, por favor? Que o microfone não chega em você. Como é seu nome? Jorge. Boa noite. Primeiro, cumprimentar pela palestra, né, a nobreza da apresentação, a seleção das imagens, dos argumentos. E, no entanto, a gente percebe que lá fora, né, a família, esse tema família está sendo bastante discutido. E a gente percebe que parece haver uma diferença entre o que se chama família tradicional e as diferentes famílias que se defendem hoje em dia. Nós não tocamos efetivamente nesse tema mais polêmico, né, que seria a questão do que se discute hoje na sociedade. A senhora poderia falar um pouquinho sobre essa dita família nesse outro aspecto, né? Esse aspecto que a sociedade vem discutindo hoje? Eu pedi licença a ela aqui, porque era exatamente sobre isso que eu ia falar aqui agora, quando foi ótima a sua pergunta, tá?
porque logo no começo da apresentação dela, eu vou falar aqui, mas quem tem propriedade para falar disso é ela. Tá? Ela acabou de fazer um curso bem amplo sobre esse assunto, eu acho que ela pode nos esclarecer muito em vários aspectos. Mas quando ela começou a apresentação, que ela começou falando de casamento, né, que é uma evolução, é um progresso, aí muitas pessoas podiam falar assim, nossa, mas que coisa mais demodê, né? Hoje em dia está tão diferente, a gente está vendo, os relacionamentos são tão diferentes. E aí a gente para e se pergunta, mas será que a espiritualidade foi tão simplista assim, né? Tão superficial assim quando falou que o casamento é um pulo para o progresso? As relações hoje, será que nós andamos para trás diante do quadro das relações que a gente vê hoje em dia na nossa sociedade? É uma pergunta a se fazer, muito séria e muito importante, foi muito bem colocada, porque a gente tem que se aprofundar nessa reflexão. Casamento não é simplesmente uma assinatura num papel e duas pessoas vão viver enquadradas num sistema que tem que ser assim e assado. Casamento é algo muito mais profundo do que isso. Uma relação monogâmica, como ela colocou aqui, que os espíritos nos ensinam, que é uma evolução, é a nossa saída da animalidade, é algo muito mais profundo do que simplesmente aquilo que está escrito ali no papel. Quando nós nos diversificamos os nossos relacionamentos, quando nós somos volúveis ao excesso para não nos fixarmos num compromisso maior, nós não aprendemos a amar nada, nem ninguém, nem a nós mesmos, porque vivemos inconstantes o tempo inteiro em termos de aprofundamento da nossa capacidade de amar. E não é à toa que nas nossas encarnações nós retornamos ao palco da vida, ora como companheiros, ora como irmãos, ora como pais e mães, né? Essas relações são muito importantes. Todas essas relações podem ser consideradas casamentos. Entre uma mãe e um filho, entre um pai e uma filha, entre irmãos, entre cônjuges. Todas essas relações são casamentos, porque o casamento, o nosso comprometimento afetivo com alguém vai muito mais além, muito mais profundamente do que isso. Hoje em dia, as relações que já são discutidas, inclusive as homoafetivas também, fazem parte dessa reflexão. São espíritos que se gostam, não são dois corpos que se aproximam, eles são afins. Nós estamos num processo de evolução em dois mundos, justamente porque nós estamos, aos poucos, desmistificando ou sublimando essa matéria que existe em nós. Procurando, através da liberação desses conflitos angustiosos que nós ainda trazemos nos nossos corações, enxergar a outra pessoa como ela é, a alma daquela pessoa, e não a veste que ela está usando naquele momento. E é assim que a gente tem que enxergar as relações, é assim que a gente tem que amar as pessoas pelo que elas são, e não por aquilo que elas nos apresentam. Ter uma relação monogâmica com um filho, com um companheiro, com um pai, com um primo, com um amigo, significa prezar, respeitar e valorizar o afeto que ele tem por mim e o que eu tenho por ele. E aí nós vamos nessa sociedade de hoje, em que se fala tanto de respeitar as diferenças, vamos realmente amar o nosso próximo como a nós mesmos, como nós temos conflitos íntimos. Eu acho que, no caso como espíritos não têm sexo, quer dizer, aqui eu vejo dois pontos, né, que são primordiais. Primeiro, da identidade, da afinidade de almas, né, que eu acho que independente de contrato de matrimônio, né, tem que haver essa afinidade, esse respeito, esse encontro realmente. E tem a outra situação, quer dizer, que foge da família, que seria aquela pessoa que se sente bem
sozinha fazendo alguma coisa pela humanidade. Quer dizer, ela está no contexto familiar da humanidade. Então, quer dizer, esse conceito de matrimônio, ele existe, mas não nesse sentido primitivo que a gente ainda aplica aqui, né, no nosso meio. Quer dizer, casar, vestir de noiva, assinar um contrato e viver felizes para sempre. Quer dizer, não é nada disso, né? Quer dizer, é uma afinidade, é uma prova realmente, né? Quando você se casa, não é feliz para sempre, é o início de uma caminhada. E seja esse matrimônio em qualquer nível, quer dizer, com contrato, sem contrato, homem, mulher, homem com homem, existem famílias hoje de vários moldes, e o mais importante o que é? É o direcionamento dessa energia. Eu vou canalizar essa energia para onde? O que eu vou fazer com ela? O que eu vou construir? E acontece que o que a gente vê hoje é que as pessoas utilizam essa energia para se destruir ou destruir uns aos outros, né? E eu acho que é nesse contexto que a gente tem que pensar, né, no matrimônio. Agora, independe dessa questão, eu acho que é um compromisso muito mais ético, moral, afetivo com o outro, independente de raça, sexo, posição e etc, né? Então, eu acho que esse é o amor supremo, né? É aquele que liga as almas, é realmente livre de tudo isso, como a Noris falou no início aqui, do corpo, da matéria, né? Vai além disso. O casaram-se e viveram felizes para sempre tem que mudar de casaram-se e viveram felizes sempre, né? Em qualquer condição, em qualquer situação.